Milhares de pessoas enfrentaram uma fila gigantesca hoje no centro de São Paulo. Até onde vai o esforço para conseguir um emprego? É só seguir essa fila para ter uma ideia. O Vale do Anhangabaú, em São Paulo, amanheceu com uma multidão de desempregados em busca de uma vaga para tocar a vida. Pagar as contas e ajudar a família, né? Paga aluguel. Estou no aluguel. Mais de 15 mil pessoas vieram disputar 6 mil vagas, com salário médio de R$ 1.500. É trabalho em padarias, supermercados, no comércio, em telemarketing. Chance boa, que vale esforço grande. Tem que buscar, tem que lutar. Se você não acordar cedo e não chegar aqui, você não vai conseguir nada. Eu cheguei 8 horas, 8h30 de ontem, à noite. Friagem, são duas, tivemos que pedir papelão para poder deitar aqui no chão, complicado. Muitas horas de fila, mas sair daqui e ir para onde? Para fazer o quê? Estou aqui desempregada há 1 ano já, tenho auxiliar e técnico de enfermagem, mas está difícil. Mesmo com experiência, está difícil. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Essa é a terceira edição do Mutirão do Emprego, organizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Nas duas primeiras, somadas, foram oferecidas 5 mil vagas. Mas apesar das longas filas, da quantidade de gente precisando trabalhar, só 3.500 delas foram ocupadas. O motivo? A maior parte dos candidatos não tinha a qualificação mínima exigida. Por isso, dessa vez, além de postos de trabalho, o Mutirão está oferecendo vagas em cursos de qualificação. Nós percebemos algumas lacunas e realmente algumas funções, se tivesse uma qualificação simples, operador de caixa, conhecer o Excel, por exemplo, que em 2, 3 horas você consegue aprender. E aí nós fizemos com o Senai e com o governo do estado a oportunidade de oferecer 1.300 vagas de qualificação para as pessoas poderem conseguir o seu emprego. Jonathan tem 20 anos. Na carteira, só o registro de jovem aprendiz. Ele foi encaminhado para 2 entrevistas, mas sabe que a disputa é grande. Então aproveitou para se matricular num dos 32 cursos disponíveis. Auxiliar de mecânico de motocicleta. Fica um candidato mais forte, né? Para competir, concorrer aí, tá difícil, como a gente pode ver. Tá bem difícil, Jonathan. O Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados e só a Grande São Paulo, 1.700.000. O mutirão conseguiu atender 1.200 pessoas hoje e os organizadores tiveram que correr para a gráfica e fazer mais senhas. 15 mil foram distribuídas e o mutirão, programado para ir até sexta-feira, foi estendido até a quinta da semana que vem, para ninguém desistir. Pegar uma senha para segunda-feira. Segunda-feira você tá aqui? Tô com certeza, de manhã cedo de novo. Vai pegar a fila de novo. Com certeza. E vou conseguir. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai convidar mais uma vez o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre a reforma da Previdência. Hoje, ele cancelou a ida à CCJ. Logo cedo, os deputados começaram a ouvir que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria desistido. Não iria mais à Comissão de Constituição e Justiça, como estava acertado desde a semana passada. A confirmação veio nessa nota por volta do meio-dia. O Ministério da Economia informando que técnicos estavam à disposição para representar o ministro na CCJ e que a ida dele seria a mais produtiva depois da escolha do relator. A oposição criticou. O líder do MDB não viu problema. É uma questão de ajuste do ministro com o próprio PSL que preside a CCJ, acho que não interfere no andamento da reforma aqui na casa. O presidente da Câmara conversou com o ministro Paulo Guedes antes de ele decidir não ir à comissão. Ele achou que não teria apoio do plenário da CCJ e prefiro não vir. Eu disse a ele, ministro, o senhor já deu demonstrações que respeita o parlamento brasileiro. Se a sua decisão for essa, eu pessoalmente, como presidente da Câmara, vou respeitar e vou conversar com os líderes partidários para que a gente encontre uma outra data. Sem compromisso na CCJ, o ministro Paulo Guedes ficou discutindo a reforma da Previdência com governadores. Em seu lugar na Câmara estava o secretário de Previdência, Rogério Marinho, enviado como representante. Mas os deputados preferiram não ouvi-lo. E um novo convite será feito para que o ministro compareça à comissão na próxima quarta-feira. Com um novo atraso à vista, o presidente da CCJ disse que, apesar da ausência de Paulo Guedes, vai tentar indicar o relator ainda esta semana. Mas os líderes pressionam para que ele só faça a indicação após a ida do ministro à comissão. Esse é meu objetivo,
fazer essa construção essa semana. Depende de uma série de fatores, como a liderança do governo, próprio governo, equipe econômica e equipe política do governo, a questão também dos partidos políticos representados aqui na casa e também conversando com os membros da comissão. É uma construção conjunta e o que atrapalhou muito realmente foi semana passada alguns atritos que houveram, não só na relação institucional entre poderes, mas também internas aqui na casa. Numa reunião, líderes e vice-líderes de 13 partidos, que somados chegam a 291 deputados, fecharam apoio à reforma da Previdência. Para passar no plenário, a reforma precisa de 308 votos. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, apoia a reforma, mas ainda não decidiu se vai sugerir alguma mudança no texto. Já os 13 partidos, MDB, PSDB, DEM, PP, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, Cidadania, Podemos, PROS e Patriota são contra um item da reforma que determina que futuras mudanças na Previdência passem a poder ser feitas por leis complementares, que exigem menos votos para serem aprovadas. E também não concordam e querem retirar do texto os pontos que mexem com a aposentadoria rural e o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos de baixa renda. Esse tem sido o campo mais incisivo de batalha, sobretudo da oposição à reforma. Não para esse governo, mas para qualquer governo possa mexer na previdência dos brasileiros sem passar pela prova do quórum constitucional. A gente dá uma segurança, blinda todo o projeto para que tenha um ambiente da gente discutir os privilégios, discutir o que há de na reforma importante e que vai trazer o impacto financeiro que o governo quer. O articulador político do governo, o ministro Onyx Lorenzoni, se reuniu na Câmara com líderes de vários partidos e ouviu reclamações. Deputados disseram que durante a reunião, o ministro recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro, querendo saber como estava a conversa. A gente tem que ter a humildade de saber que não é só o Poder Executivo que faz isso, que não é só o Poder Legislativo que faz isso, que são os dois poderes que representam a população, um com a missão de governar e de fazer gestão, o outro com a missão de autorizar caminhos em nome da sociedade. Nós ganhamos uma eleição quase que contra tudo e contra todos, mas o que acontece? Nós não ganhamos uma folha em branco, onde apenas o Executivo escreve. Não. A Petrobras mudou a política de preços do diesel. Os reajustes, que podiam ser até diários, agora vão ter intervalo de 15 dias no mínimo. A Petrobras vai continuar usando como referência os preços do mercado internacional. O risco de rompimento de barragens mantém moradores há mais de um mês longe de casa em Minas Gerais. Essa é uma situação real de emergência. Há um mês e meio, as sirenes tocaram pela primeira vez na zona rural de Barão de Cocais. Mais de 400 pessoas foram retiradas de comunidades que ficam no entorno da barragem Sul Superior, que pertence à Vale. Os vilarejos seriam os primeiros atingidos no caso de rompimento. Daiane diz que não está fácil se acostumar, longe do lugar onde gostaria de ver a filha crescer. Meu sonho é poder, porque lá é um lugar tranquilo, sabe? Na rua ela vai ver presa dentro de casa. Muito difícil. Desde o alerta, o acesso às comunidades está bloqueado. Nesta estrada rural, tem vigilância o tempo todo para ninguém passar. As casas lá embaixo são do distrito chamado Socorro, que se transformou num lugarejo abandonado. Os moradores dizem que não puderam voltar para pegar nada. Até os carros ficaram para trás. O perigo silenciou os jogos no campo de futebol e as missas na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Desde fevereiro, a elevação do risco do rompimento de barragens tirou pessoas de casa em pelo menos outras 3 cidades mineiras. Em Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte, 172 moradores tiveram que abandonar tudo depois que a mineradora ArcelorMittal elevou o risco de uma estrutura. Outras barragens da Vale obrigaram 4 moradores da zona rural de Ouro Preto a deixar as casas e mais de 200 em Nova Lima. Este promotor afirma que não há prazo para atestar a estabilidade das barragens
e que todas as famílias devem ser transferidas para imóveis alugados. Muitas delas foram alocadas em hotéis, porque elas foram desabrigadas no meio da noite, no meio da madrugada. Elas têm direito à alimentação, né? Elas têm direito a transporte, elas têm direito a todos os direitos que elas tinham antes desse processo de desalojamento e que foi causado pelas empresas mineradoras. Andresa mora em Macacos, distrito de Nova Lima. Precisou deixar a comunidade onde vivia. 17 anos, trabalhando, lutando, para deixar tudo jogado para trás. É muito difícil. A ArcelorMittal declarou que até o início de abril deve transferir para casas temporárias todas as famílias retiradas de perto da barragem. E também a Vale informou que começou a levar moradores para residências provisórias. Vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o Brasil, agora com a Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, eu destaco aqui a previsão de chuva volumosa para o litoral paranaense e para o sul de São Paulo. Tem um sistema de alta pressão no oceano que deve contribuir para essa chuva e também para o tempo mais instável e a temperatura mais baixa em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Mínimas sub-10, abaixo de 10 graus, começam a voltar à cena. Veja só, 8 graus pela manhã lá em Urupema, 9 em São Joaquim. Em Urubici faz 10 de manhã e 16 à tarde. Tem aquela operação casada que é chuva e frio. 15 de mínima em Curitiba e em Porto Alegre, só que a capital paranaense pode ter chuva desde cedo e a gaúcha vai ter uma quarta de sol entre muitas nuvens. Chuva persistente e temperatura amena aqui em São Paulo. No Rio e em Vitória deve chover a partir da tarde, de forma isolada, Renata, e faz 31 graus nessas duas capitais. E como ficam as outras regiões? Olha só, vamos para áreas do centro-oeste, do norte e do nordeste, porque tem alerta de temporais. Dentre as capitais do centro-oeste, Cuiabá, Goiânia e Brasília devem aí acumular os maiores volumes. Agora, em quesito temperatura, 26 de máxima em Brasília, 28 lá em Goiânia, 30 em Cuiabá e 31 em Campo Grande, com pancada à tarde. A zona de convergência intertropical, aquele corredor de nebulosidade que está perto da região norte, também de parte do nordeste desde o verão, ainda deve provocar bastante chuva em Fortaleza, São Luís e também em Belém. O leste do Nordeste também está na rota dos temporais. Atenção, porque pode chover desde cedo e bastante lá no Recife, em Aracaju, em Salvador, onde faz 29 graus. E vamos às notícias mais recentes da tempestade tropical Iba, que desde a semana passada tem sido assunto por aqui. Ela continua avançando pelo oceano, provocando chuva no mar, se afastando cada vez mais da região costeira, perdendo força, mas mesmo assim a Marinha ainda classifica o fenômeno como tempestade tropical. Amanhã a gente traz novas informações sobre ela. Renata. Tá combinado. Maju, já vi você citar aquele samba do Noel Rosa, Com Que Roupa, para falar da previsão do tempo. Ele podia ser bem trilha sonora de uma missão espacial da NASA. Sabe por quê? Eu vou contar agora. Exatamente por falta de roupa adequada, a astronauta americana Anne McClain não vai poder participar de um momento histórico. Depois de amanhã, ela e a colega Cristina Koch substituiriam as baterias que alimentam a Estação Espacial Internacional. Pois bem, seria a primeira caminhada espacial feita exclusivamente por mulheres. Só que as duas vestem tamanho M. E só existe um traje espacial a bordo nessa medida, a M. A Agência Espacial Americana decidiu que quem vai é a Cristina, e acompanhada pelo astronauta Nick Hague. A ONU fez um apelo à comunidade internacional por doações para os países africanos devastados por um ciclone. Moradores tentam reconstruir casas e prédios destruídos pelo ciclone. Cerca de 3 milhões de pessoas foram atingidas, quase 2/3 delas em Moçambique. Na cidade de Beira, uma das mais populosas, agentes de saúde distribuem água potável e voluntários montam enfermarias em tendas. O ciclone Idai atingiu o sudeste da África há 12 dias. E agora os médicos se preparam para enfrentar as doenças comuns depois de tragédias como esta.
Diarreia, doenças respiratórias, de pele e cólera estão entre as que mais preocupam. A Organização Mundial de Saúde enviou à região 900 mil doses de vacina contra a cólera. Mais de 700 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas. Para evitar epidemias e ajudar na reconstrução, a estimativa da ONU é que sejam necessários pouco mais de R$1 bilhão só para os primeiros 3 meses. Mas as doações anunciadas até agora correspondem a apenas 2% desse valor. Vai ser duro, vai levar tempo, vai exigir uma mobilização muito grande de todos os esforços nacionais e internacionais, mas nós, nas Nações Unidas, estamos convosco e estamos ao mesmo tempo a apelar à comunidade internacional para uma ajuda maciça a Moçambique, para que Moçambique possa recuperar o mais depressa possível desta imensa tragédia. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que a vacina da febre amarela pode proteger contra o vírus da Zika. Esta equipe de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro partiu de uma pergunta aparentemente simples. Testar se a vacina para a febre amarela não protegeria contra a Zika. Resolvemos testar por serem vírus da mesma família, muito parecidos, estruturalmente, geneticamente. Esse parentesco não foi a única pista seguida pelos pesquisadores. Eles repararam nas mudanças nos índices de Zika a partir de 2017, quando começou o surto de febre amarela. A vacinação foi ampliada e o efeito foi uma queda no número de pessoas contaminadas pelo vírus da Zika. No laboratório, começaram os testes com camundongos. Primeiro, eles tomaram a vacina contra a febre amarela. Uma semana depois, receberam uma dose com milhares de vírus da Zika. Os camundongos vacinados não tiveram sintomas da doença e conseguiram eliminar os vírus da Zika. Já entre os que não foram imunizados, os sintomas apareceram, trazendo problemas neurológicos, perda de peso e mortes. A proteção mais frequente entre as vacinas é a produção de anticorpos que se conectam aos vírus e impedem que eles consigam invadir as células. A vacina da febre amarela provoca também outra reação: a produção de uma proteína, a citocina, que estimula as células a envolver o vírus, digerir e dissolver a ameaça. É desta forma que os cientistas acreditam que a vacina da febre amarela consiga evitar a infecção pelo vírus da Zika e também que estes resultados deixam o Brasil em vantagem na corrida pela descoberta da vacina contra a Zika. Se a gente pensar na janela de tempo, por exemplo, de um teste clínico que tem toda uma etapa de teste de segurança da vacina, a gente já eliminaria todo esse tempo, uma vez que a gente já está trabalhando com uma vacina que está no mercado de excelente qualidade e eficácia. A Zika é uma das infecções mais temidas porque causa, entre outros danos, microcefalia e uma série de malformações em bebês. Fico mais tranquila de saber que, como eu estou vacinada, posso curtir mais a gestação de forma tranquila, pois a gente já tem tantas preocupações durante 9 meses. É muito positivo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou que uma das filhas de um engenheiro brasileiro mantenha o corpo dele congelado nos Estados Unidos até que a ciência descubra como ressuscitá-lo. 2 outras filhas queriam trazer o corpo para ser sepultado no Brasil, mas os ministros do STJ entenderam que ele mesmo tinha demonstrado o desejo de ser submetido a essa técnica chamada de criogenia. A importância de uma vida mais saudável para preservar o meio ambiente é o tema de uma exposição em São Paulo. É como uma grande aula em que você descobre maravilhas e percebe os desafios desse mundo que a gente compartilha com mais de 7 bilhões de pessoas. Dói muito quando você vê um canudinho na praia, um plásticozinho. O festival Green Nation é um convite para um planeta sustentável. Uma vontade de viver diferente e entender a questão ambiental não como uma coisa chata, não como uma coisa complexa, difícil. Ela é muito simples e não dói. A experiência pode começar pelo céu. Estou com colete agora, eu vou embarcar numa viagem de asa delta. O vento no rosto e os óculos de realidade virtual dão o clima. Agora a gente está no Pantanal e agora um mergulho nas cataratas do Iguaçu. O Brasil é maravilhoso, só que a gente tem que cuidar um pouco dele, né? Ali do lado,
A viagem é num submarino. Tinha sujeira no mar também? Tinha. Quem jogou esse lixo lá? Os seres humanos. Um alerta que vale para os rios. Aqui a gente está entrando na tubulação de uma cidade que joga o lixo nos bueiros. E no final da galeria, o que acontece com os rios? O lixo deixa a água turva, mata os peixes e as pessoas são convidadas a limpar toda essa sujeira. E à medida em que o lixo vai sendo recolhido, a água vai ficando mais limpa e ganhando o colorido dos peixes. Aí o rio limpo, ninguém morreu. O peixe, ninguém morre. A réplica de uma casa sertaneja convida a reflexão sobre o desperdício de água. O desafio no game é trazer um balde de 20 litros do açude para a família toda passar um dia. Você sabe quanto, às vezes, o pessoal da cidade gasta para tomar um banho e escovar os dentes, tudo que vocês têm na boca aí? 280 litros. A linha de produção mostra a reciclagem do plástico até virar garrafa de novo, por um bom motivo. Esse mês foi achada uma baleia morta com 40 quilos de plástico no estômago. E isso é muito sério. Depois dessa imersão, que tal agir? Essa iniciativa ensina como transformar resto de comida em adubo. É super prático em apartamento, dá para fazer na varanda, na lavanderia, cabe direitinho, não dá cheiro, não vem bicho. Laura e o pai acabam de adotar uma árvore. Pela internet, eles poderão acompanhar o crescimento do cedro rosa, que vai reflorestar o entorno de uma represa de São Paulo. Para estar em nome dela e em meu nome também. Não basta só você olhar aqui, trazer seu filho aqui, tem que aplicar isso fora também. Você vai ver a seguir, o Ministério da Educação muda de orientação. E decide avaliar a alfabetização de crianças este ano. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Irrigação é agro. Em várias regiões brasileiras, a produção de alimentos depende dessa tecnologia. Hoje, é possível irrigar as lavouras sem desperdiçar água. Equipamentos medem a umidade do ar e do solo para regar as plantas na medida e na hora certa. A irrigação avança rápido pelo Brasil. Nos últimos 10 anos, a área irrigada aumentou mais de 50%. Em 2018, as indústrias faturaram 1 bilhão e 600 milhões de reais. 18 mil pessoas trabalham com os fabricantes e prestadores de serviço. Irrigação é safra garantida. Irrigação é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco, tudo para encantar você. E Ford, aproveite este mês Ford Ranger com oferta imperdível. É amanhã, o novo Big Box da 512 Sul vai abrir suas portas a partir das 10 horas. Venha conhecer! Ofertas válidas para todas as lojas, quarta e quinta-feira. Melancia, 99 centavos. Abóbora japonesa, batata doce ou limão, 1,98. Banana prata quilo, milho verde bandeja, 5 unidades. Mandioca, 1 quilo. Abacaxi pérola, unidade. Ovos brancos a dúzia, 13,98. Patinho, 16,90. Coxa e sobrecoxa Copacol, 4,98. Olá, muito boa noite para você ligado aqui no Jornal Nacional. O Hospital de Base de Brasília abriu um novo andar e reformou esse andar. Vão ter mais leitos disponíveis e o Bom Dia vai acompanhar e mostrar para você. E tem também o caso do DF Trans. Tem pai querendo cartão de passe livre para o filho, mas só vai pegar no segundo semestre. E ainda, as bicicletas compartilhadas ganham cada vez mais espaço no dia a dia do brasiliense. Amanhã, às 6 da manhã, no Bom Dia DF. O Ministério da Educação anunciou hoje mais uma mudança de rumo. Ao contrário do que tinha sido divulgado ontem, os alunos em fase de alfabetização vão ser avaliados ainda este ano. Em 24 horas, 2 portarias e 2 decisões opostas. A de hoje foi feita para revogar a de ontem. Assim, não está mais valendo a portaria que definiu as regras do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e que adiou para 2021 a avaliação das crianças no 2º ano do ensino fundamental, que estão em fase de alfabetização. No documento de hoje, o Ministério não disse como nem quando as provas serão aplicadas. Esse vai e vem sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica não é um caso isolado no atual Ministério da Educação.
Especialistas e gestores da área têm apontado paralisia ou atraso em diversos programas do MEC, que, além de tudo, tem sido palco de várias demissões e trocas na equipe. Ontem foi a secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, que pediu para sair do cargo, entre outros motivos, porque não tinha sido informada das mudanças na avaliação da alfabetização. Nas últimas semanas, outros 8 profissionais deixaram postos-chave no Ministério. Entre eles, o ex-secretário executivo da pasta, Luiz Antônio Tosi, e a pessoa que iria substituí-lo, Iolene Lima, que chegou a ser anunciada, mas não foi nomeada. Ricardo Roquette, ex-assessor direto do ministro, também caiu após ser alvo de críticas internas de aliados do governo. A presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação falou em problemas de gestão da máquina pública. Acho que está acontecendo uma falta de gestão e da função do Ministério da Educação, que é cuidar que os meninos aprendam. É essa a única função da educação, mais nenhuma. Todos são questões que não tem nada a ver com a educação. Todos os debates que estão acontecendo no Brasil, no Ministério da Educação, são penduricados, vamos chamar assim. Programas importantes do MEC estão sem definição ou atrasados. A implementação da Base Nacional Comum Curricular, que define os conhecimentos essenciais que todo aluno deve aprender, está sendo reavaliada e pode sofrer alterações. A reforma do ensino médio, aprovada no governo passado, também está sendo reavaliada. O edital do Programa Nacional do Livro Didático, que define quais livros serão comprados para o ensino médio, ainda não foi publicado. Também está sendo reanalisado. O MEC confirma que está avaliando esses programas, alega que está fazendo isso para adequá-los às novas metas do Ministério. Mas secretários de educação nos estados reclamam que a demora acaba prejudicando a implantação dos projetos. Quando o governo federal demora um pouquinho para elaborar e para divulgar essas medidas ou essas políticas públicas, nós acabamos ficando em descompasso e acho que sim, existe aí uma ansiedade, uma preocupação de que essas políticas sejam logo elaboradas e liberadas para toda a comunidade. O Ministério da Educação negou que a implementação da Base Nacional Comum Curricular esteja paralisada e afirmou que já está discutindo o novo edital para o Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio. E agora há pouco, o Ministério teve mais uma baixa. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Marcos Vinícius Rodrigues, pediu demissão. Ele foi o responsável pela portaria de ontem que adiou a avaliação da alfabetização. A grande maioria dos estudantes brasileiros conclui o ensino médio com falhas importantes de conhecimento de português e de matemática. E isso tem obrigado muitas instituições de ensino superior a buscar meios de compensar essa deficiência. As leituras inspiram Vanessa a superar os obstáculos todos os dias. Ela enfrentou vários para conseguir terminar o ensino médio na rede pública. Os professores faltavam muito por conta do bairro ser perigoso, né? Além da defasagem do ensino que vem desde o primeiro ano, né? As dificuldades de aprendizado são mais visíveis na rede pública, mas elas também aparecem em escolas particulares. A crise no ensino médio é nacional. A maioria dos jovens que se formam no ensino médio tem dificuldades grandes em português e matemática. O nível de aprendizado é baixo e os avanços para melhorar esse cenário são lentos, segundo o movimento Todos pela Educação. De cada 10 alunos que se formam, 7 têm defasagens em português. No caso da matemática, a situação é ainda pior. Mais de 90% saem do ensino médio sem um aprendizado adequado. Para a gente realmente enfrentar todas as outras crises que o Brasil vive, de violência, de crescimento, na economia, seja em qual área, a gente vai precisar colocar de uma vez por todas a educação como uma grande prioridade nacional. Os alunos desta faculdade de pedagogia em São Paulo vêm da rede pública. O curso é gratuito e exige dedicação. Para compensar a defasagem, o currículo inclui língua portuguesa e matemática em 3 dos 4 anos do curso. A gente sabe que precisa de uma reestruturação do sistema, isso é posto. Tem esse problema, sim, de resolver a questão da formação inicial. Isso é urgente. A Ângela vai se formar este ano. Com essas matérias a mais que nós tivemos, supriu sim nossa defasagem.
Esta outra universidade particular também incluiu português e matemática no primeiro semestre de todos os cursos e tem aulas online para ajudar. É nivelamento mesmo, é a busca de resgatar, revisar todo um conteúdo que ele deveria ter trazido do ensino médio, mas que, entretanto, ele não dispõe. Muitos dos que não procuraram esse curso ficaram para trás, porque não conseguiram acompanhar o rendimento da sala. Então, realmente faz uma grande diferença. A Vanessa vai se formar em pedagogia aos 36 anos. Ela retomou o gosto pela matemática e pelo português e pretende levar isso para os futuros alunos. Para mim, a mudança ela vem da educação. Hoje eu me sinto como um sujeito político, sabe? Eu me sinto realmente inserida na sociedade. O grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro se reuniu hoje e elaborou uma lista de prioridades. As medidas anticorrupção podem ficar de fora da lista. Os deputados se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O grupo de trabalho da Câmara vai analisar o pacote anticrime, unindo as propostas do grupo coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, no Conselho Nacional de Justiça, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Entre as propostas discutidas hoje estão medidas de segurança pública que são comuns nos pacotes de Moro e de Alexandre de Moraes, como mudanças na lei para aumentar a punição para o comércio ilegal de armas, para punir grupos que atuam como milícias. Está previsto o sequestro de bens de integrantes de organizações criminosas e o plea bargain, uma espécie de acordo, uma confissão de crimes por parte do acusado em troca de uma pena menor. O projeto original do ministro Alexandre de Moraes não trata diretamente de crimes de corrupção, nem de julgamento em segunda instância. O ministro disse que a proposta defendida por ele é mais voltada à segurança pública. A comissão constituída foi exatamente para questão de crime organizado, a violência, e a partir disso, já a presidente da comissão, a deputada Margarete, marcou e irá marcar audiências públicas e podem ser anexados outros assuntos. Mesmo hoje, vários deputados trouxeram alguns assuntos conexos importantes que, a partir do desenvolvimento dessa comissão, podem ser anexados. Mas há pontos na proposta que a Câmara analisa que constam somente do pacote do ministro Sérgio Moro e que tem como foco o combate à corrupção, como, por exemplo, a prisão após a condenação em segunda instância. Mas deputados do grupo de trabalho se movimentam para excluir todas essas questões ligadas à corrupção do pacote anticrime. O relator do grupo de trabalho disse que defende a execução da pena após a segunda instância, mas afirmou que se isso travar a tramitação do pacote anticrime, essa parte pode ser retirada. Se nós vermos que isso aí pode atrapalhar todo o pacote, é óbvio que nós poderemos estrategicamente retirar nesse momento para aprovar o máximo possível e deixar para um segundo momento até que haja um consenso para a votação. Porque não adianta nada você insistir no projeto se não tem consenso para votar na casa. O deputado Júlio Delgado, do PSB, criticou. Disse que a Câmara está se blindando, porque a prisão após a condenação em segunda instância atinge políticos. Deveria valer para todos. A lei é para todos. Quando a gente defende que quem comete qualquer tipo de crime deve ser condenado e condenado em segunda instância ficar preso, grande parte desses tem condenação em segunda instância que são ou foram políticos. E existe aqui um espírito, um corporativismo muito grande entre aqueles que aqui estão com aqueles que respondem a processos, alguns com condenação já em segunda instância e que estão cumprindo a pena que foi determinada pelos tribunais superiores. O senador Álvaro Dias, do Podemos, também criticou. A maioria eleita no Congresso Nacional adotou a agenda anticrime, antiviolência e anticorrupção. Portanto, a negação dessa agenda configura estelionato eleitoral, um desrespeito aos compromissos assumidos. O Congresso tem grande responsabilidade nesse momento e precisa reverter essa expectativa negativa. Há que se colocar na pauta a agenda da sociedade. Se nós fizermos isso, estaremos legislando medidas de combate à corrupção na esteira da experiência oferecida pela Operação Lava Jato. O grupo de trabalho estabeleceu um calendário de 90 dias para apresentar a proposta final. Até lá, mudanças podem ser feitas. O presidente da Câmara disse que é possível aprovar o pacote ainda neste semestre.
Questionado sobre as possíveis mudanças no pacote, Rodrigo Maia disse que não tem conhecimento. A Defensoria Pública da União pediu que a Justiça proíba o governo federal de realizar qualquer comemoração do golpe militar de 1964 ou que gaste dinheiro público com isso. Ontem, o porta-voz da presidência anunciou que o Ministério da Defesa patrocinaria as celebrações em todos os quartéis, por determinação do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal também repudiou essas comemorações. Os procuradores disseram que a iniciativa representa desrespeito ao Estado Democrático de Direito. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. Vários países se manifestaram hoje sobre a decisão dos Estados Unidos de reconhecer as colinas de Golã como território de Israel. Quanto mais se aproximam as eleições em Israel em 9 de abril, mais as fronteiras entram em foco. Na fronteira com a Síria, a questão são as colinas de Golã, disputadas pelos dois países há mais de 50 anos. Milhares de sírios foram às ruas reivindicar a soberania sobre a região, que ontem o presidente americano Donald Trump reconheceu como território israelense. Hoje, muitos países se manifestaram contra. A União Europeia reafirmou que não considera as colinas de Golã território israelense. O Kremlin declarou que a decisão americana tem consequências negativas para a atmosfera política na Síria. Vladimir Putin se reuniu com o presidente libanês para tratar da questão. Michel Aoun disse que a atitude vai contra as leis internacionais e as Nações Unidas. É a mesma posição de Irã, Iraque, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia. Aqui para as Nações Unidas nada mudou. Desde 1981, a organização vê como nulas todas as decisões de Israel na tentativa de controlar politicamente as colinas de Golã. Mas hoje, uma reunião do Conselho de Segurança, que já estava marcada para discutir aquela região do Oriente Médio, mostrou preocupação em relação ao que se passa em outra fronteira do país, os conflitos entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza. O representante da ONU disse que a escalada recente de violência pode ter consequências catastróficas. Na última madrugada, Israel diz que atacou alvos específicos do grupo extremista Hamas na faixa de Gaza, como resposta ao lançamento do foguete que destruiu essa casa nos arredores de Tel Aviv. O Hamas respondeu ao bombardeio com outros foguetes. Segundo a ONU, foram mais de 100. Israel colocou mais tanques na fronteira. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em plena campanha pela reeleição, disse que espera que o povo de Israel o permita liderar por mais muitos anos. E declarou: "Nunca estive tão seguro de que Israel está ocupando seu lugar de direito entre as nações." A seguir, a seleção vence de virada o amistoso com a República Tcheca. E uma imagem do Papa corre